Fala, meus irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? A paz, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, meus queridos irmãos. Pessoal, esse vídeo está muito forte, está muito impactante. Garrem nesse vídeo e vocês vão entender de uma vez por todas por que o ano de 2025 e os anos que vão se suceder são anos proféticos. E nós tivemos o último ano normal. Talvez muitos não perceberam isso aqui. Vocês lembram que no último vídeo que foi postado aqui no canal, eu falei que eu ia falar sobre o último ano normal que nós tivemos. E os anos que estão se sucedendo são anos proféticos e vai acontecer, meu irmão, minha irmã, algo muito impactante sobre a Terra. Por isso eu peço a vocês, garrem neste vídeo, não saia dele por nada. Vocês vão entender por que algo muito impactante está pertinho de acontecer e o que está acontecendo no ano 2025. Mais precisamente, meus irmãos, com conflitos lá em Israel, com o Irã, a Ucrânia, com a Rússia. Gente, vocês vão entender que nós estamos à beira de algo muito grande. Por isso eu peço a vocês, garrem nesse vídeo, mas o testemunho desse camarada aqui, desse irmão, ele vai complementar aqui o que eu vou falar. Ou seja, eu vou complementar o dele e ele vai complementar o meu. Gente, é algo muito sério o que vai ser falado aqui. Por isso eu peço a vocês, já deixa o seu joinha, tá? Pode compartilhar esse vídeo também para as pessoas entenderem que nós estamos na reta final. A nossa geração é a geração do arrebatamento. E tem muita gente que está boiando nisso. As pessoas precisam entender que a nossa geração é a última geração. Então eu peço a vocês, acompanhem agora o relato desse irmão. E também não deixe de acompanhar o que eu vou falar aqui sobre o último ano normal que eu e você tivemos. Tá ok, meus queridos? Então, pessoal, sem mais delonga, acompanhe agora o relato desse irmão, porque está muito impactante. Quero saudar você que me assiste com a paz do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar mais um sonho que eu tive, um sonho que o Senhor me concedeu. Este sonho tem cerca de um mês ou dois, recente. Ele é bem enigmático. Claro, a gente tenta transmitir aquilo que a gente viu, que a gente presenciou no sonho, no mundo espiritual. É difícil, né? A gente não consegue transmitir o que a gente sentiu, né? O que a gente presenciou. A gente tenta transmitir na medida do possível, né? Com um breve relato, com um breve resumo do sonho. Mas foi algo forte. Bem, o sonho eu vou contar de uma forma resumida, porque tem muitos detalhes, mas eu vou focar aqui nos detalhes principais do sonho. Bem, eu via o mundo. Eu via uma grandes cidades, países. Só que algo me chamava a atenção, que era muito estranho, claro, no sonho, é que todo mundo estava contido dentro de um grande navio. Ou seja, havia o mar, eu vi um mar imenso, havia escuridão em volta e o mar. E um navio imenso, era um navio todo como um navio de guerra. Ele flutuava, navegava por este mar. Parecia num rumo específico. Só que esse navio era tão grande que todo mundo cabia dentro deste navio. É como se o planeta Terra estivesse dentro do navio. É uma coisa surreal. Ou seja, eu olhava o navio, dentro do navio, eu podia percorrer cidades, atravessar países, tudo dentro do navio. Como se esse navio militar estivesse direcionando todo mundo em uma direção específica.
E algo interessante que eu vi é que eu percebi que passavam períodos e anos e décadas, enfim, séculos, passava períodos longos dentro deste navio. E eu via esta geração. Eu via todas as pessoas que eu conheço, outras que eu não conheço, enfim. Mas eu vi que era esta geração. Eu vi algumas coisas estranhas neste navio. Muito simbolismo, muitas coisas. Eu não sei como explicar com palavras. Tinha coisas ali que não eram humanas. Não eram humanas. Tinha muita coisa por trás de simbolismo, por trás de... Eu não sei explicar. Difícil. Mas eu vi que eu não conheço muito bem navio na proa, não sei, lá na ponta, na parte da frente, né, do navio, muitas pessoas se concentravam atrás do navio. Havia algo atrás do navio. Mas lá na frente era um lugar restrito, as pessoas não tinham acesso, era uma área, tipo uma área militar, completamente restrita. E eu lembro que qualquer um que chegasse ali perto era preso, era morto, enfim. Mas eu vi que eu conseguia, no sonho, claro, né, até porque o Senhor me mostrava assim o que estava ali. Eu chegava perto ali, escondido, e eu via lá na frente, na ponta do navio, eu via um símbolo no chão do navio, em preto, de cor preta, e tinha um símbolo esotérico. Eu não sei exatamente o que significava aquele símbolo, mas era algo, era uma coisa diabólica. E ali onde estava aquele símbolo, no chão ali do navio, na parte anterior do navio, havia uma espécie de cetro, um cetro, ele flutuava no ar. É como se ele estivesse ali, como se fosse uma bandeira fincada no chão ali. Ali estava um cetro, só que ele não estava no chão, ele flutuava no ar, como se tivesse uma força sobrenatural naquele cetro. Ele estava ali, aquele cetro, ele é como se estivesse guardado para um momento específico, onde alguma pessoa específica iria tomar posse daquele cetro, porque aquele cetro possuía grande poder, e não era humano. Não era humano. É interessante que o Senhor Deus me permitiu compreender o poder daquele cetro, que no sonho, claro, eu conseguia chegar e pegava aquele cetro para fazer o bem, para tentar transformar, retirar as coisas ruins que haviam no mundo, dentro daquele navio, né? E quando eu pegava o cetro, é interessante que é muito profundo aquilo que Deus me mostrou. Quando eu pegava o cetro, é como se uma parte de mim saísse de dentro de mim e eu me via, é como se eu virasse duas pessoas. Eu me via, humanamente falando, com o cetro. Os olhos amarelos, como a pupila esticada como de gato, de felino, e o semblante mudava. Só que era ainda eu dentro daquela situação. É como se o mal quisesse tomar conta de quem pegou o cetro, transformava o semblante tudo, mas dentro de mim ainda era eu, servo de Deus. Eu pegava o cetro e apontava para as coisas e falava: em nome de Jesus, faça tal coisa. Ordenava bênçãos, milagres, curas, operações, enfim, todo mal fosse dissipado. E saía poder na ponta daquele cedro e começava a construir aquilo que eu mandei que construísse. Apenas começava a construir, regredia tudo de volta e voltava para o cetro. Aí eu largava o cetro, ele continuava flutuando, eu largava o cetro e voltava a mim. Eu falava: meu Deus do céu, vou tentar de novo. Tocava de novo no cetro. Quando eu tocava no cetro, saía como se fosse um outro eu. Eu não sei te explicar. Eu não sei explicar. Com palavras, né, de forma racional. Não é explicável. Saía de dentro de mim um outro eu. Como se eu me visse. Eu me fazia companhia em mim mesmo, sabe? Era uma coisa surreal. E eu via, quando pegava, saía um outro eu de mim e me via, digamos, de uma forma humana. Fraca, débil, né? Frágil, como é o ser humano.
transformava de novo tudo acontecia de novo. Os olhos como o gato, né, cor amarela, o semblante mudava, mas ainda persistia a vontade de fazer o bem. E eu falava de novo, em nome de Jesus, faça tal coisa. De novo saía poder daquele cetro, como que raios, e começava a construir coisas lindas. De repente, começava a construir, voltava, começava a desconstruir tudo de novo, e voltava todo aquele poder de novo para o cetro e eu largava novamente. Quando eu largava, aquele outro ser voltava para dentro de mim. Eu não sei explicar. Porque, enfim, eu não sei explicar. Eu sei que era isso que acontecia. Eu largava aquele cetro, eu falava, meu Deus, eu tentava isso por 3 vezes, não conseguia. Quando eu largava o cetro, pela 3ª vez, eu olhava assim e falava, meu Deus do céu, esse cetro ele foi projetado para o mal, para aniquilar, para destruir. Não tem como fazer nenhum, apesar do tanto poder que tem esse cetro, não há a menor possibilidade de fazer o bem com este cetro. O poder dele é diabólico, é do mal, é para destruição. E nisso eu me retirava dali. Então eu via, como se tivesse uma parte mais alta, de cima para baixo, eu via toda aquela situação, o mundo sendo guiado, digamos assim, por esse navio militar, por cima das águas, em plena escuridão da noite, das trevas. Eu vi que 3 homens, senhores, muito bem vestidos, a rigor, né? Terno, gravata, enfim, tudo. Né? Eles, 3 senhores, eles iam em direção a este cetro. Eles possuíam o poder de ir, a permissão de ir até aquele cetro. É como se aquele cetro estivesse esperando por um deles. Os 3 desejavam aquele cetro, mas apenas um podia ter posse. Foi projetado para aquela pessoa. Eu vi os 3 caminhando de forma em linha, paralela, uns aos outros. Quando chegava no cetro, diante daquele símbolo no chão ali, o do meio se apresentava, eles faziam uma espécie de triângulo. O do meio, ele se colocava avante, né, na frente. Os outros 2, é como se desse suporte a ele. E eu vi, era um senhor avante. E ele pegava o cetro. Quando ele pegava o cetro, ele se transformava. E aqueles outros 2 davam suporte a ele. E este que segurava o cetro, ele se transformava. E aí eu vi a identificação. Aquele cetro foi preparado para ele, estava esperando o momento em que aquele homem iria assumir aquela posição e tomar posse daquele cetro. E quando isso acontecia, ele apontava em direção a todo o navio, ou seja, a todo mundo, e começava a ordenar. E eram ordens de destruição e perseguição. E eu via muitas pessoas, cristãos, que professam a fé em Cristo, pessoas de bem, famílias, enfim, sendo perseguidas, sendo presas, alguns sendo mortos. E havia ali, começava uma perseguição, começava uma caça aos cristãos. E terminava o sonho. Claro, tem outros detalhes aqui, mas não convém, ou não tem porquê ser compartilhado aqui, até porque são coisas pessoais, acerca da minha vida, acerca de algumas outras pessoas que eu conheço, enfim. Mas o sonho que eu preciso compartilhar com os irmãos é este, que eu posso dizer. O anticristo tem sido anunciado. E existe um certo poder de Satanás que ele será conferido a este anticristo com a ajuda de 2 bestas, né? Uma que emerge do mar e outra da terra, ou seja, o anticristo vai ter ajuda, nós sabemos, né? Tem a besta, falso profeta, enfim. Está para acontecer. Está para acontecer. E não acontecerá a vinda de Cristo, a ida, o retorno de Jesus, a salvação dos cristãos,
sem que isso aconteça. O apóstolo Paulo mesmo enfatiza muito isso nas suas cartas, que é preciso, antes da vinda de Cristo, que haja apostasia e que se manifeste o filho da perdição, o iníquo, que se assentará no trono de Deus, dizendo ser Deus, e perseguirá os santos. Se levantará contra tudo aquilo que se chama Deus. Isso está para acontecer, tem sido anunciado em propagandas, tem sido anunciado em shows, tem sido anunciado em músicas, tem sido anunciado de tudo que é forma, para tudo que é gosto, em perfume, carro, roupa, comida. Jesus está voltando. E a prova, que são tantas, mas mais tremenda que nós temos visto nos telejornais, que é prova visível, não é algo profético, um simbolismo, não, tudo simbolismo, e a profecia de milênios está sendo cumprida diante dos nossos olhos. O anticristo está se levantando. Os rabinos lá de Israel chamando, convocando todos os judeus de toda a face da terra: voltem, voltem para Israel, voltem, porque o nosso Messias já está em nosso meio, ele vive, ele está para se manifestar a qualquer instante. E nós sabemos que o Messias que os judeus estão aguardando, esperando, é o mesmo antimessias que nós, em Cristo, sabemos que está por vir. Está para acontecer. Que Deus nos abençoe e nos guarde, e que nós tenhamos firme a nossa fé. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Essas foram as palavras do Senhor, e são as palavras do Senhor para nós. Que Deus nos abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Bom, pessoal, vocês acabaram de acompanhar o testemunho desse jovem e vocês ouviram ele falar que, na visão dele, ele presenciou um navio aonde coube o mundo inteiro, ou seja, ele viu vários países dentro deste navio. Ele falou que ele podia, contemplar continentes, países, e era como se o mundo inteiro estivesse dentro daquele navio. E, gente, escuta isso aqui é muito sério. Algo tremendo está para acontecer. E vai envolver a terra inteira. O que eu estou falando? Eu estou falando, meus irmãos, destes conflitos, dos conflitos que estão acontecendo no Oriente Médio. Meus irmãos, navio significa o quê? Significa um lugar aonde nós estaríamos salvos. Mas na visão dele, o navio era um navio inimigo, era um navio do mal. E eu quero que vocês prestem muita atenção onde eu quero chegar. E vocês prestaram atenção que lá dentro do navio, ele tinha a posse de um cedro, aonde ele tocava esse cedro e fazia com que as coisas voltassem ao normal, mas tentava voltar, mas não voltava mais ao normal. Por que não volta mais ao normal? Meu irmão, minha irmã, as coisas não vão voltar mais ao normal. O último ano normal que eu e você tivemos foi em 2019, tá? Talvez vocês não perceberam isso antes. 2019 foi o último ano normal que nós tivemos sobre a Terra. O que aconteceu finalzinho de 2019 para 2020? A pandemia. Depois da pandemia, meus irmãos, foi surgindo várias outras coisas, uma atrás da outra, que parece que não tem solução. Terminou a pandemia, o que aconteceu? Teve ali o conflito da Ucrânia com a Rússia. Começou mais precisamente, se eu não me engano, 22 de fevereiro de 2022. Logo depois que a pandemia acabou, veio a guerra. Ucrânia e Rússia. Está acontecendo até hoje. Até hoje, meus irmãos. E, escuta, vai ouvindo, meus irmãos. Com esses acontecimentos, a terra ela começou a gemer.
A Terra, ela começou a expressar que algo terrível vai acontecer. A Terra começou a balançar. Na Bíblia fala que a Terra, ela vai balançar tremendamente, como se ela estivesse bêbada. E nós estamos presenciando grandes terremotos. Meu irmão, minha irmã, isso aqui é profecia se cumprindo na nossa geração. E o jovem falou que a nossa geração é a geração do fim. Acabou, meus irmãos, nós estamos entrando para a reta final das coisas. Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. E ele falou, meus irmãos, também sobre o anticristo. Lá no navio, o navio representa, meus irmãos, o governo do mal, o governo do anticristo. O cedro representa poder. Já pararam para poder pensar nisso aí? Na visão do jovem, o cedro que ele tinha nas mãos representa poder. E só quem podia pegar naquele cedro e fazer as coisas acontecer era o anticristo. E ele já anda entre nós, está em nosso meio, ele vai dar fim a esses conflitos que estão acontecendo no Oriente Médio. E quando ele der fim, meu irmão, as pessoas vão chamar ele de o Salvador. O Salvador. Só que vai acontecer algo terrível. Ele mesmo vai quebrar este acordo e vai trazer outras guerras. E ele vai fazer guerra contra os santos. Conseguiram compreender, meus irmãos, a visão do jovem e a colocação que eu estou fazendo sobre o último ano normal que nós tivemos? Porque parece, meus irmãos, que o tempo foi abreviado a partir do ano de 2020 para cá. 2020 para cá nós estamos presenciando coisas terríveis acontecendo. Coisa, meus irmãos, que parece que é coisa só de cinema. Parece que é coisa de Hollywood. Mas não é. É algo, meus irmãos, real que está acontecendo em pleno ano de 2025, na minha e na sua geração, mostrando claramente que eu e você somos a geração do fim, somos a geração que vai presenciar o anticristo surgindo sobre a terra, lançando uma marca, chamada marca da besta, e vai perseguir os crentes, os evangélicos. Se você não tiver a marca da besta, você vai ser perseguido, encarcerado, morto. Como eram as igrejas em 2019, antes da pandemia? Estava assim, lotadas. Hoje você entra dentro da igreja, é um culto, meus irmãos, morno, é um culto frio, é um culto sem o Espírito de Deus. É algo, meus irmãos, completamente morto. Não tem o avivamento da palavra de Deus. Parece, meus irmãos, que as pessoas vão ao culto apenas no automático, porque acostumaram a ir, tem que ir. Mas aquela santidade, santificação, aquele fervor, parece que acabou, não tem mais. E o mundo, meus irmãos, não é mais o mesmo. Você pode ver aí que quando acaba algo, começa outro. Acabou a pandemia já puxou o conflito entre Rússia e Ucrânia, está se estendendo, não acabou, está acontecendo ainda, a Rússia está bombardeando lá a Ucrânia, e aconteceu agora, meus irmãos, recentemente aí, o conflito de Israel com o Hamas. Aí o que aconteceu? A poeira baixou entre Israel e Hamas. Aí quem entrou na jogada? O Irã. Está percebendo, meus queridos, que a coisa só vai piorando, só vai se afunilando cada vez mais, vai se estreitando, o caminho está apertado, meu irmão. Nós estamos na reta final. O último ano normal foi em 2019. 2020 não foi normal. 2021 não foi normal. Tem pessoas que nem lembram o que aconteceu em 2020 e 2021. As pessoas não têm nem recordação do que aconteceu nesses anos. Porque foram anos onde você teve que botar uma máscara na cara, teve que ficar dentro de casa, sem sair. Muitas lojas, estabelecimentos fecharam, não tem mais.
Tem lojas que não existe mais, fecharam. Então, meus irmãos, olha o ano que nós estamos vivendo. Olha o período, o tempo que nós estamos vivendo sobre a terra. O conflito de Israel e Irã vai se estender. E algo muito grave ainda vai acontecer. Vocês ouviram o relato do jovem. Ele falou que o anticristo vai surgir. A visão dele representa que o anticristo vai pegar o cedro na mão e vai ter todo o poder nessa terra para poder governar. E eu quero deixar uma coisa bem clara aqui com vocês. A Bíblia fala claramente que o anticristo, ele vence os santos, tá? Ele vence. O que é vencer os santos? Não é derrotar para que eles percam o céu, não. É vencer que ele vai, eliminar de sobre a face dessa terra. Ele vai encarcerar, vai perseguir, vai matar mesmo. Porque o poder que o anticristo vai ter nas mãos vai ser para fazer conflito contra crentes evangélicos, meus irmãos. Porque o anticristo ele vai ser a própria encarnação do diabo. Conseguiram compreender isso aqui, meu irmão? O ano que nós estamos vivendo hoje, 2025, é ano profético. E você precisa tomar uma decisão sobre isso aí, meu irmão. Minha irmã, toma uma decisão. Se você ainda está caminhando em cima do muro, toma uma posição. Toma a rédea da sua vida. Se posiciona. Se posiciona. E eu vou falar uma coisa para você. Se posiciona ao lado de Cristo. Ai daqueles, meus irmãos, que se posicionar do lado do anticristo, da besta que surge do mar e da terra. Porque o que está reservado para o anticristo, para todo aquele que ficar do lado dele, colocando a marca da besta, está reservado o lago de fogo do juízo final. Meu irmão, minha irmã, escuta, preste atenção nisso aqui que eu vou falar. Os anos que vão se suceder agora, daqui para frente, são anos decisivos. E eu quero que você agora ouça o que eu vou falar. Preste atenção nisso aqui. Alguns países estão decretando calamidade financeira. O Brasil declarou em nota: estamos quebrados. Quem é que vai surgir para consertar a parada toda? Bingo! O anticristo, meu irmão. E aonde o povo brasileiro vai estar? Na mão do anticristo. Pessoal, o Brasil tem dinheiro até 2029. Existe uma agenda chamada Agenda 2030. Se porventura você não tem compreensão da Agenda 2030, pesquise no Google. Pesquise também no YouTube, tem vários canais falando a respeito. Existe uma agenda, agenda do governo mundial, Agenda 2030. Algo grandioso está sendo orquestrado, preparado até 2030. Algo vai surgir, algo vai acontecer. E se o Brasil está quebrando, outros países também estão quebrando financeiramente. Guerra acontecendo lá no Oriente Médio. Catástrofe generalizada no mundo inteiro. Vai surgir um homem, um ser, que vai ser a própria encarnação de Satanás e vai consertar as coisas, meu irmão, minha irmã. Gente, vocês têm ideia do que está para acontecer sobre a Terra? Por isso que eu falo com vocês. O último ano normal foi 2019, pessoal. 2019. Os anos que sucederam depois, 2020, 21, 22, 23, 24, 25, e os anos que vão se suceder, 2026, 2027, 2028, 29, 30. Gente, é ano profético. Algo sério vai acontecer sobre a Terra. Algo muito impactante vai acontecer. Talvez seja o cumprimento da visão do jovem, aonde o anticristo está assistindo tudo e vai dar a cartada final, vai subir ao poder e vai exigir
de mim e de você, obediência. Colocando marca e eu o adorando, porque ele vai querer obediência e adoração. Ele vai querer ser adorado como um Deus. E agora, meu irmão? E agora, minha irmã? Você está se preparando para o maior acontecimento profético descrito em Apocalipse 13, onde o surgimento do anticristo vai aparecer na nossa geração? Muitos julgam que está longe. Não, não está longe não. Está perto, pertíssimo. A nossa geração é a última. Não tem outra geração, pessoal. Não tem. Jesus volta na nossa geração. E a igreja precisa acordar para esses momentos. A igreja precisa acordar. Porque o tempo que nós estamos vivendo hoje está sendo um tempo de mornidão espiritual. A igreja precisa ser sacudida. Porque, de acordo com a palavra do Criador, nos últimos tempos, o Espírito Santo iria descer de uma forma tremenda, onde as pessoas conseguiriam manifestar uma força tremenda, que essas pessoas conseguiriam convencer as pessoas do pecado através de palavras, pregações surreais, curas milagrosas no nome de Jesus Cristo acontecendo, meus irmãos, aos olhos das pessoas, pessoas cegas, pessoas aleijadas, pessoas sem perna, aparecendo perna do nada. Vai ser coisas tremendas que vão acontecer na reta final. E esses momentos estão chegando. Por isso eu falei com vocês sobre o último ano normal que nós tivemos sobre a Terra, que foi lá no ano de 2019. Agora, em pleno ano de 2025, nós estamos vivendo anos proféticos. O que está acontecendo lá em Israel, pode pesquisar, meus irmãos, é batata, pode pesquisar. O que está acontecendo lá em Israel é profecia pura se cumprindo. Tá? E você precisa acordar para isso, porque a nossa redenção se aproxima. Pessoal, eu espero que o vídeo de hoje tenha te despertado para os anos que vão se sucedendo, que serão anos proféticos, e cada ano que passa, Jesus está mais perto de voltar e tirar a sua igreja, arrebatar o seu povo deste mundo de pecado e dessa confusão toda que está aqui. Porque o anticristo vai surgir e ele vai perseguir a igreja. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Que Deus tenha piedade de cada um de nós. Pessoal, não esqueça de deixar o seu like e o seu joinha nesse vídeo, tá? O YouTube, ele precisa divulgar esse vídeo para mais pessoas. O YouTube precisa distribuir esse vídeo, esse testemunho para as mais pessoas, para que elas também acordem, para que elas percebam que o último ano normal que nós tivemos foi em 2019. Os anos que estão se sucedendo são anos proféticos. Jesus está às portas. E se porventura você ainda não é inscrito aqui nesse canal e gosta do conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês, que são sonhos, visões, revelações, arrebatamento de espírito, acontecimento do tempo do fim, você gosta desse tipo de conteúdo, então eu peço a vocês que se inscrevam aqui nesse canal, porque aqui teremos muito conteúdo a esse respeito. E dentro do mais, meus queridos irmãos, fique com Deus e até o próximo vídeo.